Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Café de Influência. Aqui no Café nós discutimos estratégias para você influenciar comportamentos e criar a transformação sustentável que você busca mesmo começando do absoluto zero. Eu sou a Mariana, eu sou estrategista em mudança de comportamento sustentável e eu ensino pessoas há mais de 10 anos justamente a fazer isso na prática, conseguir aumentar o nível de engajamento dos seus projetos, conseguir engajar cada vez mais pessoas com comportamentos sustentáveis na prática. Vamos chegando, minha gente, guerreiros, em pleno sábado de verão, meio-dia, aqui no Café, que maravilha. Então vamos lá. O café de hoje vai responder uma pergunta, ou vai discutir e buscar soluções para uma pergunta muito polêmica e que essa semana teve muita atração, que é a seguinte questão. O que impede as pessoas de se engajarem com causas sustentáveis? Por que é tão difícil? Por que as pessoas sabem muitas vezes, a maior parte das pessoas cada vez mais sabem o que é o certo, o que é esperado delas, por que é importante adotar comportamentos sustentáveis e ainda assim não fazem isso na prática. É isso que a gente vai discutir hoje, que é o coração, na verdade, do movimento de influência, porque a gente está aqui para aumentar o nosso nível de influência, para ajudar as pessoas cada vez mais, não só a acharem legal, achar bacana, dar um like com relação ao comportamento sustentável, a gente está aqui para ajudar as pessoas de fato a mudarem seus hábitos, os estilos de vida, adotar comportamentos mais sustentáveis. Então a gente entender se as pessoas falam que vão fazer e não fazem, a gente entender o que impede as pessoas de fato de se engajarem com a gente é fundamental se a gente quer ter um projeto eficaz, se a gente quer no fim do dia de fato conseguir ajudar as pessoas. Então como é que a gente vai desenvolver uma solução se a gente não sabe se aquela solução é o que de fato as pessoas precisam, se a gente não sabe que é uma solução eficaz? Então, esse que vai ser o tema da nossa live de hoje, do nosso café de hoje. O que impede as pessoas de se engajar com a gente, com os nossos projetos? Porque muitas vezes elas falam uma coisa e não fazem, né? Ou fazem de forma diferente. E por que eu tô trazendo esse tema? Então, um pouquinho de contexto, né? Pra ficar claro da onde que tá vindo esse histórico. Essa semana, Laila Zaid, que muitos de nós acompanham, né? Que é uma grande influenciadora com relação à sustentabilidade aqui no Instagram e em outros canais, na verdade, uma ativista nessa área, né? Ela publicou um vídeo justamente falando dessa questão. Ela falava o seguinte, galera, me conta aqui, o que está impedindo vocês de adotarem comportamentos mais sustentáveis? Por que vocês falam que gostam do meu perfil, que me acham bacana, mas que não adotam comportamentos que eu sugiro? Por que vocês não agem conforme? Que é justamente o coração do movimento de influência e que o nosso método aqui ajuda a resolver, né? Ajuda a dissipar. Então, com esse vídeo, vários dos meus alunos, vários de vocês aqui no movimento de influência, houve um rebuliço, mandando mensagem, discutindo nas nossas comunidades, né? Então, eu achei importante trazer esse tema hoje pra gente conseguir desvendar o que está por detrás dessa questão e o mais importante, trazer uma resposta, uma solução, um caminho, porque se a gente promete que a gente consegue engajar mais pessoas, a gente tem que entregar, né? E a gente entrega aqui no movimento de influência, né? Porque quem aplica um método de fato tem sucesso no aumento do engajamento das pessoas, na mudança das ações das pessoas com hábitos, com comportamentos mais sustentáveis. Então aqui não é falácia, a gente traz resultado para provar por detrás por que o nosso método funciona. Então vamos lá. Vamos começar a destrinchar essa questão. Os comportamentos sustentáveis hoje ainda são a exceção, né? A gente está falando de hábitos alimentares, como a gente se alimenta, como a gente se locomove para ir para o trabalho, no momento de lazer, nas nossas férias, né? A gente está falando dos nossos hábitos de consumo, que tipo de embalagem os produtos que a gente compra vem, se a gente separa ou não separa os nossos resíduos, com que frequência a gente compra coisas, se a gente conserta as coisas para durarem mais tempo, se a gente consome muito pouca energia, se a gente consome muito pouca água, porque cada vez mais há evidências de que o problema da sustentabilidade não está lá fora, a sustentabilidade acontece como decorrência da nossa forma de produzir e consumir, está diretamente relacionada aos nossos estilos de vida, aos nossos comportamentos. Esses comportamentos mais sustentáveis na nossa sociedade ainda hoje são a exceção. A maior parte das pessoas não se comporta de forma mais sustentável. Não é resultado dos nossos anos de história enquanto ser humano aqui na Terra, pelo contrário. Mas as evidências vêm mostrando o contrário, que é importante a gente rever os nossos comportamentos devido aos impactos negativos. Então é por isso que você está aqui, por isso que provavelmente você tem um projeto, né? Houve um chamado para engajar as pessoas com comportamentos mais sustentáveis. Então, na hora da gente fazer essa virada de chave, da gente ajudar a engajar não apenas 5, 6, 10% das pessoas, mas 80% das pessoas, qual é a prática principal dos projetos de engajamento sustentável? Dar informação.
É a crença de que a gente, sabendo o que é esperado de nós, que as pessoas que você quer engajar, quando elas souberem o que elas têm que fazer, que elas vão agir conforme essa informação. É uma informação com base em evidências, tá cada vez mais claro que a gente precisa mudar as nossas formas de produzir e consumir, que cada ator na sociedade tem um papel a desempenhar e que nós estamos aqui então para conseguir engajar as pessoas, para tornar essa mudança mais fácil de ser feita. Seja você uma empresa, seja você um município, seja você um órgão do Estado, seja você uma ONG, seja você uma associação de moradores, um condomínio, como que eu posso conseguir ajudar as pessoas a se comportarem de forma mais sustentável, né? Nós, para facilitar a vida das pessoas. Informação tem sido o pilar número 1, a grande crença. Da onde que vem essa crença na informação? De que eu sabendo alguma coisa, eu vou conseguir colocar essa coisa em prática. Tá tão claro o que é esperado de mim, o que é o certo, eu vou fazer, né? Da onde que vem essa crença? Dessa noção do ser humano enquanto um ser racional, né? Que vem muito do nosso conhecimento da economia, que acha que somos seres racionais, perfeitos, homos econômicos, né? Se eu não estiver enganada. Que esse ser que consegue ponderar todas as informações, os prós e contras a cada decisão que ele tem que tomar na vida e, com base nisso, toma a decisão mais acertada, mais certa. No nosso caso, mais sustentável, porque é o melhor para o nosso planeta. Correto? Acontece que a verdade não é bem assim, né? A gente vem vendo no dia a dia, na prática, que a realidade é outra. A gente vem vendo que na prática, na maior parte das vezes, na verdade, a gente não se comporta necessariamente conforme a informação que a gente tem, conforme aquilo que a gente sabe que é o certo, que é o esperado pra gente se fazer. Você já passou alguma vez por isso na sua vida? Eu tô te perguntando você agora enquanto ser humano, porque muitas vezes quando a gente se coloca na pele das pessoas que a gente quer engajar, quando a gente tenta desenvolver empatia, né? A gente consegue enxergar essas pessoas melhor. Então pensa no seu próprio caso concreto. Já teve alguma vez que foi esperado de você, o que você queria fazer alguma coisa porque você sabia que aquilo ali era o mais certo, que aquilo ali era o mais correto, era o mais saudável e não conseguiu colocar aquilo ali na prática? De repente você queria fazer uma dieta, mas acabou comendo um pouco demais. De repente você quer começar a fazer exercício físico, mas você vai um dia na semana, 2 dias na semana, 3 dias na semana seguinte você já começa a falhar. De repente você falou uma coisa que você não devia pra alguém da sua família, pra alguém que você ama, ou não demonstrou o amor que você gostaria de demonstrar pra um filho, pra um parceiro. Quantas vezes na vida a gente sabe qual é a decisão certa a gente tomar e a gente muitas vezes não age conforme esse conhecimento? Por vários motivos, então é sem julgamento, tá, galera? O meu chamado é mais pra gente tentar ver se a gente consegue se identificar com isso. Porque na hora que a gente entender isso, esse é o grande pulo do gato. A gente para de julgar as pessoas e a gente começa a tentar entender, então, se não for de fato conhecimento, se aquela pessoa já sabe o que é esperado dela, mesmo que ela brigue com você, que ela diga que você tá errada, que as evidências... Muitas das vezes a gente tem dificuldade de querer aceitar que uma mudança precisa acontecer, né? E a gente reluta, mesmo que de forma inconsciente, com todas as nossas armas, tá? O ser humano é assim. Na dissonância cognitiva, naquela luta, naquele embate entre como eu me comporto e como eu deveria me comportar, a gente se defende, né? A gente quer se proteger. Mas a grande verdade é, onde que tá a dificuldade? Onde é que tá a barreira, então? Se aquela pessoa sabe, mesmo assim o conhecimento não resolve, né? Aonde está aquela barreira? As evidências mostram pra gente o seguinte, a grande verdade é que a maior parte das nossas decisões, a maior parte dos nossos comportamentos são guiados pela irracionalidade. Irracionalidade. Desculpa eu ser tão direta. Não é uma ofensa a você, a mim, a nós, seres humanos. É a verdade. O que isso significa, né? A irracionalidade significa que a maior parte das nossas decisões não são tomadas pela informação, pela decisão ótima, pela ponderação de pós e contras. A maior parte das nossas decisões são tomadas são guiadas pelos nossos hábitos, pela nossa intuição, de forma automática, rápida, emocional, né? Tem um cara chamado Daniel Kahneman, que é um prêmio Nobel de Economia, que é um mestre, uma luz na nossa área da ciência comportamental, e ele fala o seguinte, pensa que o nosso cérebro é dividido em 2 partes. Um é o sistema 1 e o outro é o sistema 2. De uma forma assim, bem simples, bem eloquente.
Esse sistema 1, ele é guiado, de fato, por emoções, por hábitos, pela lógica, pela intuição, né? Ele é rápido, ele acontece muito no nosso dia a dia. Esse sistema 2, o outro, já é um sistema mais lento, ele é deliberado. Para ele funcionar, você tem que querer colocar ele para funcionar, né? Ele demanda bastante esforço para ser colocado em prática. Quando que ele entra em prática, Mariana? De repente eu tô com um problema de família e eu começo a me questionar como é que eu vou resolver esse problema, pensar, ponderar, relembrar, né, o passado, procurar soluções, de repente conversar até com a pessoa da minha família para falar assim, como é que a gente pode resolver isso? Quando a gente ativa o pensamento, o sistema 2, aí ele entra em ação. De repente eu vou resolver um problema de matemática muito complexo, então eu começo a pensar como é que eu vou resolver, né, começo a fazer conta para resolver um problema de matemática mais complexo. É aí que o sistema 2 entra em ação. Mas a maior parte dos nossos comportamentos, a ciência, né, a neurociência, na verdade, o estudo de como o nosso cérebro funciona já está provado. É dominado pelo sistema 1. Por esse sistema rápido, intuitivo, emocional. Que tipo de decisão, Mariana? A hora que eu acordo, o que eu vou vestir, que eu vou tomar um banho, eu vou arrumar a minha cama, vou fazer um café, vou pegar a chave do carro, vou pro trabalho de carro. Chega lá no trabalho, não sei quantas horas, paro rapidinho para fazer um almoço, às vezes na frente do computador. É uma comida que eu pedi num delivery, e a comida vem, eu trabalho. Continuo trabalhando à tarde. A gente pode até achar que a gente está no comando dessas decisões. Mas essas decisões, em geral, já foram tomadas há muito tempo, né? Pelos nossos hábitos, pela nossa intuição, pela influência do nosso meio, né? Aí, alguma coisa precisa acontecer para quebrar essa cadeia de hábitos. Quando alguma coisa maior acontece, alguma coisa sagaz às vezes acontece e quebra essa cadeia. Mas em geral a gente é movido pelos nossos hábitos, pelo dia a dia, pelo piloto automático, como eu costumo dizer. Porque de fato o sistema 1 é um sistema automático. Se eu te perguntar quanto que é 2 é 2, mas quanto que é 2 mais 2, você provavelmente vai me responder 4 bem rápido. Você pode achar que você está raciocinando, mas isso já é uma coisa que está pronta na sua cabeça, né? Já é algo automático, intuitivo, que você já fala direto. Então essa é a grande questão. Por mais que a gente tenha dificuldade de admitir, que a gente queira achar, que a gente busque argumentos para justificar tudo que a gente faz. Nossa, tô com muita tosse. Essa busca de argumentos vem depois. A grande questão é que a tomada de decisão já aconteceu. Aí a gente busca argumentos depois para querer justificar. Então, galera, presta atenção. A gente entender isso ajuda a gente a ficar menos emocional nos nossos projetos, com menos raiva das pessoas, julgar menos as pessoas e ter um olhar mais humano para as pessoas que a gente quer engajar. Mariana, mas isso é muito difícil. A gente precisa exercitar, porque é aí que a gente está chegando mais perto de uma solução eficaz para a gente engajar as pessoas com os nossos projetos. Enquanto a gente tiver raiva, que a gente insistir em só dar informação, que a gente isolar as pessoas, a gente não vai conseguir chegar lá. A gente vai conseguir chegar lá a hora que a gente chegar perto, que a gente tiver de fato curiosidade pelas pessoas. Então vamos começar a falar um pouco agora da virada de chave, então. Se informação apenas, se conscientização apenas não está resolvendo, o que eu faço, Mariana? Vamos lá. Um primeiro passo fundamental é a gente entender, então, se não é a informação que está fazendo diferença, o que está faltando para as pessoas que você quer engajar. Mariana, é a mesma coisa que está faltando no projeto do vizinho? É a mesma coisa que está faltando para a galera lá da Inglaterra, para a galera da Austrália? Não. Cada contexto é um contexto e você é senhor do seu contexto, do seu projeto. Ninguém é menor do que você para entender o comportamento de foco do seu projeto. Reciclagem, compostagem, mudança de hábitos alimentares, andar de bicicleta. Diga qual é o projeto. No seu contexto, no seu condomínio, na sua empresa, no seu município, no seu bairro. Você precisa entender, para aquelas pessoas que você quer engajar, o que está faltando, né? E muitas das vezes não basta a gente só ouvir o que as pessoas dizem, porque elas dizem aquilo que acha que é. E de novo, a gente procura argumentos para justificar qualquer coisa. Você precisa chegar mais perto, você precisa ser mais profundo, de repente observar mais as pessoas, ou bater um papo, né, uma entrevista mais aprofundada, para a gente começar a sair da superfície. Porque é só assim que as oportunidades de inovação acontecem, que as grandes ideias começam a pintar, e que você sai do feijão com arroz e você começa de fato a ter ideias genuínas de impacto, né? Começa a utilizar ferramentas comportamentais
para mudar a história, o rumo do seu projeto e das pessoas que você quer engajar. Então, isso é um passo fundamental, a gente querer entender de fato a nossa audiência, o nosso público-alvo. E há métodos muito eficazes, eu mencionei agora alguns deles, mas pra gente conseguir ir além daquilo que as pessoas dizem, né? Se é que você escuta o que as pessoas dizem, que eu acho que a maior parte dos projetos nem nisso, né? Nem com isso se envolvem. Porque dá de fato mais trabalho, né? Demanda um pouco mais de tempo, mas dá resultado. A gente chega mais perto da verdade, se é que existe uma verdade, né? Mas pelo menos a gente deixa pra trás esses erros, que é supor como as pessoas se comportam, é achar que a gente sabe daquilo que as pessoas precisam, porque em geral eu digo, a gente acha errado, né? O nosso achismo é o grande vilão dos nossos projetos. A gente precisa se livrar deles. Mas para dar uma luz, uma direção do que pode ser essas dificuldades, do que podem ser esses impedimentos, que não apenas ou necessariamente a falta de conhecimento ou a falta de conscientização, as evidências vêm mostrando o seguinte: há alguns pilares importantes, fundamentais, para um comportamento se concretizar. É como se o comportamento fosse esse copo e ele está apoiado aqui, ó, em 3 pilares. E para ele ficar em pé, ele precisa desses 3 pilares. E a informação é um deles. A informação é só um desses pilares. Na verdade, a informação alimenta a motivação. E a motivação racional, né? Você saber de alguma coisa e aquilo ali é importante para você e você querer se comportar conforme aquele conhecimento, você querer colocar aquele conhecimento em prática. Essa é a motivação. Ela é um só desses 3 pilares. Então, quantas das vezes a gente, como eu falei no começo, a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer botar uma mudança na nossa vida. Eu quero procurar um novo emprego, eu quero melhorar o meu currículo, eu quero morar num novo país, eu quero fazer exercício físico, eu quero perder peso. E eu não consigo. Porque não é só a motivação, galera. Não basta você só querer fazer alguma coisa. Ela é importante. Então, atenção. A Mariana não está dizendo que a gente não deve ter conhecimento, que conhecimento também é importante. O grande problema é que a gente coloca todas as nossas fichas, a gente enquanto, né, eu estou generalizando, nós enquanto agentes profissionais de sustentabilidade pelo Brasil e pelo mundo. A gente coloca muita fé, quase que toda a nossa fé na conscientização e na informação. Não resolve, porque ele é um dos pilares dentre 3. Quais são os outros 2? Um pilar é capacidade ou habilidade. O que ele diz pra gente? Que pra gente conseguir adotar um comportamento, para as pessoas conseguirem mudar um comportamento, elas devem saber fazer essa coisa. Tanto de forma mental como física. Eu conseguir fazer na prática, eu saber fazer. E pode parecer banal, mas isso é importante pra tudo. Principalmente se a gente já tem um hábito, né? Se é um hábito, algo que a gente já sabe fazer de forma bem natural, que a gente precisa substituir. Então, será que eu sei separar os meus resíduos certinho? Será que eu tenho ali, né, o conhecimento para saber onde botar o quê? E se eu separo, depois eu faço o que com esses resíduos separados? Será que eu sei fazer uma comida sem carne? Um prato legal, saudável, equilibrado? Será que eu sei andar de bicicleta? Será que eu sei, por exemplo, uma rota segura para eu andar de bicicleta? Não só saber andar, mas uma rota que seja segura, agradável, menos quente. Então a gente não deve subestimar o conhecimento, a capacidade. Ela é fundamental. E quanto mais fácil uma coisa for de ser feita, menos motivadas as pessoas precisam estar. Então a gente não deve subestimar a habilidade, a capacidade. E torná-la cada vez mais fácil. Tão fácil que as pessoas nem precisam estar muito motivadas. É o mais prático mesmo a ser adotado. E o terceiro pilar se chama oportunidade. Oportunidade. As pessoas precisam ter a oportunidade de se comportar de forma mais sustentável, de conseguir comer um prato, de repente, com menos produtos de origem animal, sem serem o bicho grilo da mesa, sem serem o alternativo. Será que o ambiente pode facilitar? Então a oportunidade pergunta pra gente, será que o ambiente favorece? Tanto do ponto de vista físico, ou seja, a estrutura daquele meio, a infraestrutura daquele meio, né, o ambiente. Será que eu tenho a infraestrutura, opções de produtos, opções de pratos, opções de refeições, as lixeiras para eu fazer a separação, um serviço de coleta, um serviço de separação de reciclagem, né? Toda a infraestrutura ao meu redor. Será que ela é favorável? Será que eu tenho tempo suficiente, dinheiro suficiente para fazer? Então tudo que diz respeito ao meio e à infraestrutura, né, é fundamental. E não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista social. Então, a oportunidade social também é fundamental. Será que o meio onde eu me
relaciono, onde eu convivo, será que é um meio que me ajuda, que favorece a adoção daquele comportamento, ou é um meio que me critica, que se comporta de uma forma diferente daquilo que eu quero fazer? Porque se a família, o ambiente de trabalho, o grupo de amigos, o bairro, o condomínio, se ninguém adota aquele comportamento, se aquele comportamento é muito nichado, é muito excepcional, dificilmente as pessoas vão adotar, né? Então a gente tem que fomentar um meio que seja fértil, né? Onde aquilo não seja esquisito, mas que aquilo seja, na verdade, praticado, e praticado por cada vez mais pessoas e visto com bons olhos. Então, atenção, se pergunta isso no seu projeto. Tomar mais um golinho de água. Aonde está a oportunidade para você intervir? Do que de fato as pessoas precisam, as pessoas que você quer engajar, precisam para adotar comportamentos mais sustentáveis. Será que é apenas a informação? Eu preciso, ainda hoje, em pleno século XXI, ser ingênuo de acreditar que a informação apenas vai resolver? E eu não quero ofender a gente falando da ingenuidade. É que se a gente sabe que existe um caminho, que existe um método, a gente não pode ignorar isso. Não adianta fechar os olhos para isso, né? Tá na nossa frente, é uma oportunidade da gente virar o jogo dos nossos projetos, da vida das pessoas e da sustentabilidade do nosso país e no mundo, né? A gente não precisa mais engatinhar se a gente sabe que tem uma forma da gente correr, né? Da gente avançar, né? Então se perguntar o que de fato está fazendo falta para as pessoas, né? Que pode ser muito mais ou mais profundo do que aquilo que elas te dizem, né? Então você precisa ter essa curiosidade e essa empatia. E sabendo que você está nessa busca, você já pode antecipar algumas possíveis barreiras que as pessoas enfrentam, alguns possíveis elementos que estão ali faltando. E hoje eu te contei dois, destrinchei dois deles, que além da motivação, né, que é muito alimentado e formado pela informação, mas também pela sua história de vida, pelas suas emoções, ou as emoções das pessoas que você quer engajar. Tem também a capacidade e a oportunidade que as pessoas saberem fazer essa coisa certa, né? E que seja o mais fácil possível, porque quanto mais fácil, menos as pessoas precisam querer, menos elas precisam estar motivadas. E ter a oportunidade física e social, ou seja, do meio aonde elas se relacionam, tanto do ponto de vista da infraestrutura, quanto do ponto de vista das pessoas com quem elas se relacionam, né? Isso é ouro, galera. E aí eu trago sempre aqui evidências de como isso se comprova na prática. Quando a galera começa, de repente, a perceber que é a falta de capacidade, começa a criar um projeto para criar conhecimento, para ensinar as pessoas alguma coisa que é o que está fazendo a diferença. Quando a infraestrutura do meio físico muda, quando as pessoas investem em colocar energia na oportunidade social, né, para que o meio, aquele grupo, né, cada vez mais pratique e aceite aquele comportamento, né, para que isso torne algo cada vez mais e mais adotado pelas pessoas, não algo alternativo. Isso tem mudado a história e o rumo de projetos. Eu trago evidências com números que mostram esses resultados. Então vamos colocar isso em prática. Não temos mais tempo a perder. Não existe motivo para a gente ignorar e fechar os olhos para essa situação. Então eu te convido aqui para você comentar aqui embaixo, logo após o post dessa live, e você me dizer, né, aonde você vê então uma oportunidade para você fazer essa diferença. Se você ainda não sabe, que você vá atrás. Vai atrás e conta pra gente. Mariana, eu descobri que é isso que tá faltando. Mariana, eu tô descobrindo que é essa diferença que vai fazer. E você vai colocar isso num piloto, num projeto. E você vai testar. E você vai ver seu projeto florescer e mudar. E aí sim, seu nível de influência vai vir pra cá. E a gente vai vir aqui contar a sua história. Porque essa que é a grande força do movimento de influência. São os nossos projetos, as nossas intervenções, os nossos resultados. Então, não tem mais motivo pra gente deixar isso pra trás. Combinado? E fica de olho, que a partir da semana que vem vai vir novidade, né? Mariana, tem um monte de coisa que eu preciso saber. Tem um monte de passo a cada live, a cada vídeo. Eu vejo um pouco de informação, eu preciso de uma completude. Fica ligado. Em breve vem um evento. Um evento pra gente começar o ano de 2024 virando a história, o jogo na nova era do comportamento sustentável. Pra você colocar o seu projeto no trilho e começar a influenciar comportamentos sustentáveis. Um evento gratuito que é pra você conseguir colocar as peças do jogo no lugar. Então fica ligado. Vem em breve. Não perca nada aqui, porque eu tenho certeza que você não vai querer ficar de fora. E eu não quero te deixar de fora. Eu quero que você faça parte, porque só juntos a gente vai fazer a diferença. Um grande beijo, bom final de semana. E eu te vejo amanhã pro caso de influência, que amanhã a gente vem para contar um caso de influência, como toda semana. Tem um café e um caso. Até lá!